Ora, boa noite a todos. Eu quero dar as boas-vindas a todos os que vejo e àqueles que eu não vejo e que estão aqui, muitos mais do que aqueles que eu vejo. De certeza. A casa está cheia. Eu quero agradecer a Jesus. E aos amigos espirituais, a ajuda e o carinho para este trabalho. Vamos falar do profeta Malaquias. Mas antes, umas 2 ou 3 ideias acerca da missão dos profetas. Profeta e profecia. Diz um princípio iniciativo que Jesus escreveu a história com antecedência e deu-lhe um nome: profecia. A profecia, portanto, está intimamente ligada ao profeta e à história. E o profeta, por sua vez, está intimamente ligado à divindade. Mas o que é profecia? Profecia é a predição do futuro, ou seja, de factos que ainda estão por acontecer. Muitos temem até mesmo conhecê-las, porque elas parecem maligrar o futuro, quando na verdade apenas velam, enquanto não interpretadas corretamente. E depois desvelam o que há de vir, o que é consequência do que já foi. Profecia é a luz do céu. Estabelecido assim o que é profecia, resta-nos agora entender o que é um profeta. A melhor definição é a de Allan Kardec, que nos diz: o verdadeiro profeta é um enviado de Deus que vem para advertir ou esclarecer a humanidade. Ora, um enviado de Deus só pode ser um espírito superior e, como homem, um homem de bem. Continua Kardec. Será reconhecido por seus atos, que trarão o cunho de sua superioridade, e pelas grandes coisas que realizará, pelo bem e para o bem. E seus atos revelarão sua missão, sobretudo às gerações futuras, pois que, conduzido muitas vezes e sem o saber por uma força superior, quase sempre se ignora a si mesmo. A missão do profeta, portanto, é profetizar, ou seja, dizer de forma prudentemente cifrada qual o planeamento divino estabelecido para a marcha progressiva da espécie humana, a fim de demonstrar que a criatura é um espírito imortal nesse contexto cósmico e não uma coisa perecível, um conglomerado de nervos, músculos e carboidratos, como ensina o materialismo dissolvente. Houve uma grande pleiade de profetas ao longo da história, tanto bíblicos quanto extrabíblicos, mas nenhum deles pode ser comparado ao profeta de todos os profetas, que é Jesus Cristo. Ao contrário dos outros profetas, que recebiam as profecias e as divulgavam, Jesus tinha o dom não somente de proferi-las, como também de fazê-las acontecer. Vamos então ao nosso profeta de hoje, desta hora. Malaquias. Quem foi o profeta Malaquias?
Malaquias é um nome originado da língua hebraica, mal aqui, e que pode ser traduzido por meu mensageiro ou ainda meu anjo, o que leva a muitas controvérsias entre estudiosos que acreditam que o nome não é uma designação própria, mas que se trata de um termo usado por Deus. Independente do que significa o nome, Malaquias foi um profeta elegido por Deus para profetizar em Judá no período pós-exílico. O povo judeu, na altura, estava a chegar a Jerusalém de um longo período de exílio na Babilónia. Foram 70 longos anos. E, como muitos acontecimentos e pessoas citadas na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, não existe evidência histórica de sua existência. Daí as controvérsias sobre ele ser alguém ou algo. Um anjo enviado por Deus, por exemplo. Nós, nas nossas pesquisas, não encontramos, por exemplo, o seu nome completo, quem foram seus pais, onde nasceu e onde morreu seu corpo, o ano do seu nascimento, se era solteiro ou casado, etc, etc. Não encontramos nenhum elemento. Mas o que realmente importa para quem deseja conhecer mais sobre este profeta é saber que ele foi um dos precursores da vinda de Jesus. E foi através das suas profecias, Malaquias profetizou entre 458 e 445 a.C., que os judeus foram chamados à ordem no que diz respeito à sua fé e à sua religiosidade. É que depois do período em que os judeus estiveram cativos na Babilónia, o povo ficou completamente desacreditado de Deus. Estava desanimado, tomado pela desilusão e com muitas dúvidas, pois acreditavam que as promessas de Deus, que diziam respeito à restauração após o cativeiro, não se haviam cumprido. Além dessa angústia, Judá ainda estava sob o domínio de uma nação estrangeira, a Pérsia, e uma pesada carga de impostos era cobrada ao povo, o que acabava gerando muita pobreza e muitos problemas financeiros e também muita hostilidade das nações vizinhas. Esse cenário fez com que o povo deixasse de lado o zelo pela obra do Senhor e o culto a Deus acabou prejudicado. Isso fica claro durante a mensagem do profeta Malaquias, registada em seu livro, onde percebemos que o povo oferecia as sobras ao Senhor ao invés de oferecer o que tinham de melhor, principalmente nos sacrifícios da época. O profeta então falou sobre a realidade do amor de Deus, denunciou a infidelidade e o estado de corrupção pelo pecado em que o povo se envolveu. O profeta Malaquias veio trazer esse povo de volta a Deus. A sua mensagem também aponta diretamente para Jesus Cristo, no sentido de que, por mais que o povo estivesse desanimado, Deus enviaria o Messias para purificar seu povo. Malaquias falou sobre a obra de um mensageiro que seria precedido pelo profeta Elias. O Novo Testamento revela que Jesus era esse mensageiro, bem como de João Batista, que foi aquele que o precedeu e que desempenhou seu ministério
no espírito e poder de Elias. Sabemos que João Batista é a reencarnação de Elias. Jesus não o disse. Em Mateus, capítulo 17, versículo 10, porque, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes. Mas Jesus respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas trataram como lhes aprove. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que era de João Batista que Jesus lhes havia falado. Nesta altura, Jesus encontrava-se com Pedro, com Tiago e João. João Batista foi o profeta que preparou o caminho para a chegada de Jesus, o último entre todos que anunciaram a vinda do Mestre. João Batista nasceu no ano 7 a.C. Era primo de Jesus, filho de Isabel e Zacarias. Levou uma vida muito austera, abstendo-se de bens e prazeres, vivendo unicamente para o ministério do bem, convocando o povo ao arrependimento dos pecados e a se prepararem para receber o Redentor, Jesus. Vestia-se de peles e alimentava-se de mel e animais silvestres e verberava intimoradamente os atos de degradação humana, fosse em que nível fosse. Por esta razão, caiu na antipatia de Herodíades, que foi acusada por João Batista pela sua união ilícita com o cunhado, que foi o rei Herodes. Depois, já todos sabemos o que aconteceu a João Batista. Salomé, por influência de sua mãe, Herodíades, pediu a Herodes, seu pai, a decapitação de João Batista. O profeta Elias também profetizou que o culto a Deus se espalharia por todas as nações. Uma profecia que começou a ser cumprida no ministério de Jesus e de seus apóstolos, onde a salvação foi anunciada às nações gentílicas de uma forma sem precedentes, através da pregação do Evangelho. Então, o grande objetivo da mensagem do profeta Malaquias foi a de convocar o povo ao arrependimento, chamando-o à razão, acordando-o do marasmo em que se deixou envolver, falando sempre sobre a importância de uma fé renovada no cumprimento da promessa sobrevinda do Messias, que julgaria ímpios e justos. Através dele, Deus deixou mensagens de conforto e principalmente de valorização familiar, onde no final de seu livro ele cita: converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais, numa clara alusão à base familiar, como um pilar da sociedade como um todo. Podemos dizer que Malaquias, naquela época, foi o responsável por trazer de volta os valores familiares. Se, por um lado, não sabemos muito sobre quem foi o profeta Malaquias, por outro, sabemos com toda a certeza que sua mensagem foi urgente e inspirada por Deus, a ponto de romper as barreiras do tempo, o antes de Cristo
e o depois de Cristo. Vamos agora falar um pouquinho sobre o livro do profeta, o livro de Malaquias. O profeta Malaquias é o autor desse livro. Livro que consta do Antigo Testamento Bíblico. E suas profecias serviram para colocar ordem e arrumar entre aspas, as ideias do povo judeu para a chegada do Messias, para a chegada de Jesus Cristo. É um livro profético que faz descrições que mostram a necessidade de reformas antes da vinda do Messias. Por ser um livro curto e com poucos registros literários, e de acordo com a catalogação, Malaquias é o último dos profetas menores. Profetas menores são 12. Tendo sido escrito por volta do ano de 430 a.C. O livro de Malaquias encerra o bloco dos livros proféticos. É o 12º. Mas isso não significa que necessariamente seja o último escrito profético. O livro contém 6 discursos ou oráculos. Contém os acréscimos, que são o título e o epílogo. A mensagem de cada discurso é apresentada em forma de diálogo com o povo ou com os sacerdotes que mantêm o controlo do templo. Os temas dos discursos são diversos. 4 exemplos. Deus ama Israel, crítica aos sacerdotes do templo, casamentos e divórcios, dia do julgamento. O livro nos ajuda a entrar em contacto com a comunidade de Malaquias. Podemos resumir a mensagem do profeta Malaquias em 3 principais assuntos: o culto verdadeiro, a vida social e a justiça de Deus. O culto verdadeiro, por ele insistir no respeito às prescrições relativas aos sacrifícios e ao dízimo. Malaquias foi acusado de ser um ritualista. Para o profeta, o templo, o culto e as celebrações eram coisas muito importantes. Pois sem isso, a comunidade se desintegra. O culto, porém, deve ser praticado com fé, para que se torne canal de bênção divina. A vida social. O profeta critica a facilidade com que muitos e muitas se estavam divorciando e contraindo novas núpcias, principalmente as criaturas da classe alta. Ele questiona muito os membros que casam e descasam, contraindo matrimónio com estrangeiras. Homens e mulheres dos países ali à volta de Jerusalém. Diz Malaquias que o casamento com mulher estrangeira ameaça destruir a santidade do matrimónio, ainda que seja acompanhada de oferenda a Deus. A justiça de Deus. Diante da prosperidade dos maus, a comunidade se pergunta se ainda vale a pena ser fiel a Deus. Deus, porém, promete que alguém virá castigar os injustos, enquanto que os justos brilharão como o sol. Um dia, a justiça de Deus se manifestará
quando todos os infiéis serão julgados. Então, os fiéis, nessa altura, formarão um novo povo eleito. E para terminar, ainda um comentáriozinho em relação ao dízimo e às ofrendas. Embora o dízimo tenha sido reconhecido desde a época de Moisés, nos dias de Malaquias, os sacerdotes do templo recolhiam as ofertas dos fiéis e não as repassavam para os levitas. Os levitas eram os servidores, os sacerdotes que tratavam do templo. E não repassavam aos levitas para que eles pudessem utilizá-las para cuidar dos próprios levitas, dos órfãos, das viúvas e viajantes, vindo a ser desviados pelos sacerdotes para outros fins de seu proveito. E isso fez com que o profeta iniciasse uma advertência a todos sobre o roubo do dízimo com as palavras duras. Com a maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Isto em uma clara acusação do que estava sucedendo. Até hoje, esta passagem do livro de Malaquias é utilizada por algumas congregações para justificar e incentivar o pagamento do dízimo pelos fiéis e seguidores. Tempo do profeta Malaquias, período de grandes provações, vividas por uma sociedade, por um povo. Foi esta trabalhinha que me ajudaram a preparar, que eu agradeço muito. Que Jesus nos continue a abençoar e a nos conduzir no nosso dia a dia.